uma reunião dos órgãos da FENPROF, começámos ontem, estivemos até tarde, vamos continuar hoje, amanhã temos Conselho Nacional. A nível do Conselho Nacional, que é o nosso órgão máximo de direção, é a última reunião provavelmente até ao Congresso, portanto estamos também a preparar os trabalhos para o nosso Congresso, que é também um órgão, o máximo da FENPROF, e portanto não podíamos deixar de fazer neste momento uma avaliação daquilo que foram os primeiros 100 dias, toda a gente faz dos primeiros 100 dias dos governos, e nós achamos que há matéria para falar, e também daquilo que são as expectativas que temos em relação ao futuro, e portanto convidámos para estar presentes aqui a comunicação social. Estão aqui os coordenadores dos nossos sindicatos, só não está aqui o nosso colega do Sindicato de Professores Estrangeiros porque teve que ir tratar de um assunto fora, mas o meu colega Francisco Oliveira, que é Presidente do Sindicato de Professores da Madeira, o António Lucas, que é Presidente do Sindicato dos Professores da região Açores, Manuela Mendonça, que é Coordenadora do Sindicato dos Professores do Norte, a Anabela Sotaia, também da coordenação do Sindicato dos Professores da região Centro, o José Alberto Marques, Presidente do Sindicato da Grande Lisboa, que da nossa sede, e o Manuel Nobre, que é o Presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul. O colega do estrangeiro, Carlos Pato, está ali já à porta, mas vamos então dar início para dizer o que, em primeiro lugar, tínhamos dito, um balanço que podemos fazer dos primeiros 100 dias de governo e em particular na educação, para dizer que nós fazemos um balanço que consideramos positivo, portanto o nosso balanço é positivo, destes primeiros 100 dias de governo, sobretudo porque foram 100 dias atribulados, nós sabemos, 100 dias em que houve necessidade de aprovar um orçamento do Estado, que ainda está em discussão, já de forma atrasada e com todos os constrangimentos que nós conhecemos, quer aqueles que ainda vinham de trás e, portanto, que decorrem da anterior governação, quer aqueles que mais recentemente têm sido impostos por Bruxelas e, portanto, um período que não foi fácil, mas ainda assim não podemos deixar de registar positivamente as medidas que, na nossa opinião, constituem sinais, indícios de mudança relativamente aos últimos anos e, só para dar 2 ou 3 exemplos, sem aprofundar, porque são mais conhecidas e também já falámos noutras alturas, na educação, por exemplo, o fim das VCE, que ainda há muito pouco tempo saiu a legislação, o fim da PAC, o fim do exame do Cambridge, por exemplo, também, o fim dos exames no 4º e 6º ano, são medidas que nós consideramos que na educação faziam falta, que são medidas importantes, mas, como disse, são sinais, não é ainda muito mais que isso. A nível mais geral, também não podemos deixar de registar como positivo a reposição dos salários ainda em 2016, sem esquecer que a generalidade dos professores sofreu cortes salariais e que esses cortes salariais, segundo dizia o PSD em campanha, seriam para serem repostos, portanto, o salário na íntegra até 2019, o Partido Socialista falava em 2017 e, portanto, ser até outubro de 2016, naturalmente temos que considerar como alguma coisa positiva e que resulta também, não apenas do Governo, também dele, mas muito da maioria parlamentar que hoje temos e que é a primeira vez que existe, pelo menos uma maioria à esquerda do Parlamento. Dizer também que a eliminação em 2 anos da sobretaxa de IRS, com este ano já a ter uma redução pela metade, e o retorno às 35 horas, que no caso dos professores do ensino básico, secundário e pré-escolar não tem propriamente um impacto forte, porque nós tínhamos já conseguido antes, em 2013, que não o tivesse, mas que no caso do ensino superior terá, pois porque este aumento do horário de trabalho fez com que muitos professores, mantendo o mesmo horário, tivessem passado a ter salários inferiores por via da proporcionalidade. E, portanto, são sinais positivos que nós registramos e, portanto, este balanço, destes 100 dias, diria que é um balanço positivo. Preocupação temos em relação aos próximos 296 dias, que são precisamente aqueles que faltam até chegarmos a 31 de dezembro de 2016, ou seja, os 296 dias que estarão sob a alçada do Orçamento de Estado, que foi aprovado na Generalidade e que está agora em debate parlamentar até à aprovação final global, que penso que é prevista para dia 16. E por 2 motivos principais. O primeiro, porque há um corte nas verbas para a educação. Não vale a pena nós tentarmos fazer aqui exercícios, enfim, mais ou menos estatísticos, demagógicos, uma coisa assim, dizer que entre dotações iniciais há
um aumento. Não é assim que as coisas se comparam. Portanto, há uma execução prevista, há uma despesa prevista, que é aquela, portanto, que é necessário ser feita, e há um orçamento previsto para 2016. E entre a despesa prevista em 2015, que foi um ano de insuficiências orçamentais, foi um ano de cortes ainda na educação, e aquilo que se prevê para 2016, portanto, entre o que se executará em 2015 e o que se prevê para 2016, o próprio relatório do orçamento diz lá, é clarinho, são mais de 82 milhões de euros. São cerca de 82 milhões de euros, à volta disso, 1,4. E, portanto, esta é a realidade que é clara no próprio orçamento e que nos leva a estar preocupados e, principalmente, a perguntar-nos como é que se pode, de facto, com sucesso, reduzir o insucesso. Não é? Como é que o insucesso escolar, com medidas que são necessárias, como é que o abandono escolar, com medidas que são necessárias, se podem combater e, sobretudo, lembrando que nos últimos 4 anos, por força também de consequências que têm a ver com os cortes orçamentais, nós tivemos um aumento do insucesso no ensino básico e, portanto, como é que se consegue reverter essa situação? Como é que se conseguirá definitivamente combater o analfabetismo, que ainda recentemente os dados foram divulgados? Portugal é o país da Europa que continua a ter a maior taxa de analfabetismo. Portanto, isto é um problema que tem que também ser resolvido, que é um problema que compete também à educação, não apenas, mas também dar resposta. Como é que se poderão melhorar as condições de trabalho nas escolas? Portanto, as condições de trabalho nas escolas, e nomeadamente dos horários de trabalho dos professores, das respostas aos alunos com necessidades educativas especiais, etc., exigem investimento. E, portanto, como é que se consegue melhorar essas condições? Como é que se consegue dar combate à precariedade? E eu recordo que a precariedade é considerada como um dos mais graves problemas pelo Governo, também para a educação. Aliás, no programa do Governo, aprovado na Assembleia da República, repete-se várias vezes, a necessidade de combater a precariedade dos trabalhadores em geral, e no próprio programa do Governo para a educação se prevê o combate à precariedade dos docentes e de outros profissionais da educação. Como é que se vai conseguir fazer isso? É necessário que se faça e, portanto, eu diria, de uma forma geral, como é que se poderá passar das palavras aos atos naquilo que tem sido repetido, que é a determinação deste Governo em combater, em defender, reforçar e valorizar a escola pública em Portugal. Ou seja, essas palavras têm sido ouvidas por todos nós com muito agrado. Agora, quer dizer, passar delas aos atos exige não apenas boa vontade, mas exige recursos. E esses recursos, pelo menos ao nível financeiro, enfim, estamos preocupados porque não tem este orçamento do Estado um sinal, ou não dá um sinal de atenuar o corte, mas também mais não se podia cortar, mas de facto mantém esse corte. E sobre isto nós queremos esclarecer, porque achamos que é problemático o que está ali previsto. Mas há mais. E, em segundo lugar, tem a ver com os recursos humanos para a educação. Ou seja, nós estamos num ano, como há pouco dizia e que valorizamos, em que se prevê a reposição dos salários dos trabalhadores da administração pública. Sendo que no setor dos professores é um daqueles em que praticamente todos tiveram cortes. Portanto, todos vão ter reposição. Então, se assim é, e é por causa de na administração pública se prever, nomeadamente, e essa é a questão principal, a reposição dos salários na íntegra, que o Orçamento do Estado, no que diz respeito a recursos humanos da administração pública, vamos ser claros, no que diz respeito a funcionários públicos, prevê um aumento de 400 milhões de euros. 400 e qualquer coisa, que tem a ver com esta reposição. Então, como é que se compreende que no capítulo que tem a ver com a educação se preveja um corte de 300 milhões? Ou seja, como é que se vai conseguir cortar 300 milhões de euros, 300 e qualquer coisa pouco, 300 milhões de números redondos de euros em recursos humanos da educação, se este é um ano em que até não é apenas de manutenção da verba, mas é um ano em que terá de haver reforço da verba, uma vez que se vão repor os salários na íntegra. Portanto, isto só tem duas explicações, ou melhor, uma de duas, ou as duas até. Uma delas é que vão reduzir ainda mais o número de docentes, o que é uma coisa absolutamente impensável, não é? Porque o número de docentes nas escolas foi reduzido nos últimos anos de uma forma absolutamente brutal. Portanto, as escolas não resistem a uma nova redução de professores. 300 milhões de euros é muita gente, não é? Ainda mais, como eu disse, neste
contexto de aumento da despesa com cada um por força da reposição dos salários. Ou então, prevê-se que não haja redução de professores e outros profissionais, mas prevê-se que os seus salários passem a ser financiados por outras fontes de financiamento, ou seja, para sermos claros, eventualmente por fundos europeus. Bom, mas isso não é aceitável, porque nós não estamos a falar de projetos que as escolas têm, nem nada disso. Estamos a falar de recursos humanos, que são, a maior parte deles, efetivos nas suas escolas, são pessoas que fazem parte dos quadros com que estes serviços públicos, que são as escolas públicas, contam para dar a resposta que têm que dar, e portanto, nem estamos a perceber que possa haver transferência dos seus salários para fundos comunitários. E, portanto, mas só vemos que possa ser uma destas duas situações, ou reduzir muito as pessoas, o número de professores, nomeadamente professores, não apenas, mas falamos do grupo maior que existe no ensino, e muito maior, os professores, ou então transferir salários para fundos comunitários. Seja como for, estamos em desacordo e queremos perceber isso. E, portanto, quer relativamente às questões que têm a ver com a escola de uma forma geral, a escola pública, o financiamento das escolas, quer no que tem a ver com esta questão, ou seja, como é que se vai conseguir cortar 300 milhões de euros em recursos humanos de educação em 2016, nós queremos ser esclarecidos pelo Sr. Ministro da Educação, porque, na verdade, poderemos estar aqui perante uma situação que é complicada e que pode ainda provocar não só mais desemprego, ou mais instabilidade ou mais precariedade nos professores, como também provocar maiores dificuldades às escolas no seu funcionamento. E, portanto, iremos pedir essa reunião ao Sr. Ministro, no sentido de clarificarmos isto, percebermos exatamente que impacto é que vai ter no ensino e nos profissionais o Orçamento do Estado. E, para além de mais, nessa reunião queremos também propor o agendamento de 4 processos negociais. Nós já reunimos com o Sr. Ministro em dezembro, uma reunião geral, de política, das questões da abordagem política da educação, das políticas educativas, portanto não foi propriamente uma reunião de negociação. Reunimos com os Srs. Secretários de Estado no dia 1 de fevereiro, reunião essa em que colocámos já aspectos concretos que é necessário dar resposta, mas agora é tempo de passarmos a algo mais palpável, isto é, já não bastam os sinais, a PAC, o PET, o BCE, já não basta isto, é preciso agora avançarmos com medidas já de outro alcance e de maior profundidade e, portanto, nós achamos que neste momento há 4 processos negociais que são urgentes. O primeiro deles tem a ver com os horários de trabalho dos professores e com a clarificação do que é que aos professores, do seu trabalho, da sua componente letiva e não letiva, faz parte. Ou seja, é preciso clarificar quais são as funções que o professor deve ter na componente letiva, e, portanto, que é aquela que se desenvolve diretamente nos alunos, e quais são aquelas que fazem parte ou devem fazer da componente de estabelecimento, portanto, componente não letiva. Isto é fundamental. Esta clarificação, porque a confusão está instalada, em muitas escolas esta confusão foi usada e é usada para aumentar o horário de trabalho dos professores. Agora, porquê é que isto é tão urgente? Eu diria talvez o mais urgente de todos os processos. Porque o que daqui resultar fará parte do quadro legal de organização do próximo ano letivo, ou seja, o Ministro da Educação, e bem, abriu um quadro de consulta, de auscultação a quem quis sobre as normas de organização do próximo ano letivo. Nós também participámos, enviando um documento que, aliás, já divulgámos publicamente. Agora, na organização do próximo ano letivo, há matérias que não são de negociação, claro que não, mas há matérias que são. E, portanto, a questão dos horários de trabalho, da sua duração e da sua organização, bem como o que é que integra a componente letiva de cada professor, e a não letiva, claro, também, são matérias de negociação obrigatória. E isto é urgente, porque se o Ministério da Educação diz que em maio temos cá fora a legislação, até maio temos que negociar. E, portanto, esta é uma das matérias que queremos negociar de imediato. Segundo, medidas de combate à precariedade. E isto porquê? Porque nós achamos que elas são importantes e porque o Governo acha que elas são importantes. Portanto, faz parte, como há pouco disse, em vários momentos do programa do Governo são referidas, ou é referida esta necessidade de combater a precariedade. E nós podemos dizer, e vamos divulgá-lo brevemente, estamos a fazer um levantamento, neste momento, professores em situação de precariedade, do pré-escolar ao ensino superior, no ensino público ao ensino privado, nas AEC ou no Instituto de Formação Profissional,
professores em precariedade, neste momento em Portugal, muitos deles com recibos verdes e boa parte falsos recibos verdes, são mais de 50 mil. Portanto, nós temos mais de 50 mil precários em Portugal, professores, nas mais diversas tarefas, mas estamos a falar de tarefas relacionadas ainda assim com o ensino, seja em escolas profissionais, seja no que for, e nós vamos divulgar estes números e vamos dizer que, estando nós de acordo com a necessidade de dar combate à precariedade, esta, na educação, é uma das áreas onde esse combate tem que se iniciar, porque é uma coisa absolutamente desgraçada aquilo que se passa. O terceiro aspecto, a aposentação dos professores. E repetir, nós hoje o que assistimos é a um discurso permanente de toda a gente, e um discurso que é correto, de que um dos problemas hoje das escolas é o envelhecimento do seu corpo docente. E é verdade, um envelhecimento que é acompanhado de um desgaste enorme, imenso dos professores pelo exercício continuado da sua profissão. Não queremos nenhum privilégio em relação aos outros trabalhadores, mas entendemos que de imediato, e de imediato é este ano, todos os professores que já completaram a sua vida contributiva nos termos legalmente estabelecidos, que são 40 anos, devem poder aposentar sem serem penalizados por razões de idade. E porquê? Porque como os professores que começaram a trabalhar há 40 anos atrás, começavam a trabalhar novos, alguns deles aos 18 anos, já com a sua formação, no caso do primeiro ciclo escolar, mas muitos aos 20, aos 22, os professores hoje completam a sua vida contributiva, o seu tempo de serviço para a aposentação, que são 40 anos, e estão a 5 e 6 anos de se poderem aposentar. E, portanto, são obrigados a ficar a trabalhar muito mais tempo, com descontos durante 45 ou 46 anos de serviço, já numa situação de desgaste extremamente acentuado e, portanto, isto não pode ser assim. Nós não estamos num país onde haja falta de professores e, portanto, é complicado deixar sair. Pelo contrário, o que temos são professores precários e desempregados aos milhares e, portanto, esta é uma situação que tem que ser para bem das pessoas, é verdade, mas também para bem da qualidade do ensino e do bom funcionamento das escolas, que tem que ser rapidamente abordado. Ou seja, que este ano os professores com 40 anos de serviço, sem qualquer tipo de imposição por razões de idade, possam aposentar-se. No próximo ano, a partir do próximo ano, que se negocie então, para que progressivamente e de uma forma que depois será negociada, com certeza, possamos fixar esse tempo de serviço nos 36, que afinal era o que existia há algum tempo atrás. Quarta e última questão que nós queremos ver negociada com o Ministério da Educação é a revisão da legislação de concursos. Saiu legislação no final da semana passada, no início desta semana, que acabou com as BCE, saudamos. Esperamos que seja possível ainda, e no que diz respeito à contratação este ano, levar por diante uma questão que a senhora Secretária de Estado na Assembleia da República referiu, que é que o próximo, seja o ano zero das renovações de contrato, porque se nós acabamos com as BCEs, mas mantivermos as renovações de contrato, quer dizer que as BCEs vão manter-se à mesma, porque elas foram feitas o ano passado e, portanto, são renovadas e até, enquanto isso acontecer, as BCEs, na verdade, não acabam. E, portanto, que seja, é a questão mais imediata, o ano zero das renovações de contrato e que depois, tal como já até se conversou no Ministério, seja possível a partir até ao final deste ano e, portanto, não é, digamos, a questão prioritária relativamente às questões da precariedade ou relativamente às questões dos horários de trabalho, mas é ainda assim para este ano que haja a revisão mais global do regime de concurso, porque para o ano há concurso geral de professores, de efetivos, de contratados, de tudo isso. Última nota, e que já não tem a ver propriamente, tem a ver também com as questões de educação, evidentemente, mas que não queríamos deixar aqui de colocar como registro, tem a ver com uma também recente afirmação, e que nós saudamos, do Sr. Ministro da Educação e da Sra. Secretária de Estado na Assembleia da República, já agora no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado e que tem a ver com a determinação do Ministério da Educação de fazer um levantamento rigoroso sobre a duplicação da resposta educativa, ou seja, sobre a existência de contratos de associação com colégios privados em áreas onde existem respostas públicas. Claro que os operadores privados apressaram-se a dizer que não há duplicação, evidentemente que há. Nós estamos em condições de dizer que provavelmente
80% dos contratos de associação que neste momento existem são duplicação de resposta educativa e são despesismo para o Estado português, que tanto ouvimos as pessoas queixarem-se das despesas que são inúteis, que é este o caso. Dizer que, portanto, saudamos que a realização desse levantamento. A FENPROF declara a sua disponibilidade para cooperar nesse levantamento. Aliás, nós o ano passado, já para este ano, realizámos na região que é a mais afetada por contratos de associação, que é a região centro, realizámos precisamente um levantamento da situação regional. Decidimos aqui agora alargar a outros exemplos nas várias regiões do país, no norte, da zona da Grande Lisboa e também no sul, para podermos colaborar, cooperar neste levantamento. Mas não podemos deixar de dizer uma coisa, que é assim, a questão principal, evidente que este levantamento é muito importante, deve fazer-se, o que for a mais, o que for duplicação, o que for despesismo deve acabar, mas a questão de fundo não se resolve desta maneira. A questão de fundo, porque um governo neste ano faz assim, mas para o ano pode decidir não fazer. A questão de fundo está na alteração da norma, que foi alterada recentemente até, do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. A grande questão é que até 2013 o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo previa a existência de contratos de associação nas chamadas zonas carenciadas. Portanto, um contrato de associação é o quê? É um colégio privado associa-se à resposta pública. Portanto, faz um contrato de associação para dar uma resposta pública. Quando? E até 2013 a legislação era clara. Quando ela não existia. Era o tal conceito de zona carenciada que a legislação previa. Depois de 2013, em 2013, o governo da direita, o que é que fez? Bom, os interesses que nós sabemos que eles têm por detrás, limpou essa questão da zona carenciada, permitindo que, de facto, esta duplicação aconteça. Pronto. E, portanto, é por isso que, sem grande prurido, nem que fosse do ponto de vista financeiro, o governo anterior resolveu celebrar contratos para 3 anos, em zonas que são perfeitamente cobertas por resposta pública. Saudamos, então, este levantamento, cooperaremos com ele, mas desafiamos o Governo a cumprir aquilo que o Partido Socialista se comprometeu em campanha eleitoral, que foi voltar a rever o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, reintroduzindo o conceito de zona carenciada. Aliás, compromisso do Partido Socialista, mas já agora também dizer, e do Bloco de Esquerda, e do PCP e dos Verdes, o que significa que, portanto, temos uma maioria que não terá dúvidas em voltar a colocar este conceito no Estatuto do Particular e Cooperativo, porque se comprometeu com tal. Chamar a atenção, e assim termino, para uma questão para uma iniciativa que nós teremos no próximo sábado. É a nossa opinião, e agora não falando só dos professores, é a nossa opinião que hoje um dos aspectos centrais daqueles que querem defender uma escola pública de qualidade e uma escola pública democrática por ser para todos e inclusiva, reside precisamente na gestão das escolas. A gestão das escolas já perdeu o seu caráter democrático há muito tempo, e democrático não apenas porque princípios como o da elegibilidade, da colegialidade já foram alterados desde as últimas revisões do Decreto-Lei, mas também porque hoje os órgãos pedagógicos das escolas são meros órgãos consultivos. E, portanto, a escola assenta muito na figura de um diretor. E por isso nós pensamos que este é um dos constrangimentos maiores que hoje as escolas têm, por exemplo, ao exercício da tão almejada e tão falada autonomia. E, portanto, nós pensamos que o retorno de uma gestão democrática às escolas é fundamental para que a própria escola pública seja uma escola democrática. E democrática no sentido de responder a todos com qualidade. Por isso, esta é matéria que nos leva a organizar no sábado uma conferência aqui na Escola Secundária Dom Pedro V, convidando nós o professor Licínio Lima, da Universidade do Minho, homem com trabalho feito e muita reflexão nesta matéria, para nos ajudar a aprofundar esta reflexão, e iremos aprovar um documento, precisamente um documento com um modelo de gestão, com uma proposta de modelo de gestão, ainda com alguns aspectos em aberto, que iremos colocar à discussão dos colegas, dos professores. É natural que essa discussão, até ao nosso congresso, portanto, final de abril, ou no máximo até ao final deste ano, esteja concluída, e depois será uma proposta que apresentaremos ao Ministério da Educação. Portanto, este é um momento importante na construção deste nosso modelo, desta nossa proposta de gestão democrática, pelo que convidamos os senhores jornalistas
dentro da possibilidade para nos acompanhar, se não ao longo dos trabalhos todos, o que seria o ideal, mas pelo menos depois na parte das conclusões e na distribuição também do documento que iremos aprovar.